Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede ConnectV. Continuamos com a pandemia causada pelo coronavírus. Falamos já aqui sobre saúde, falamos sobre o direito do consumidor nessa época e agora vamos falar também sobre as escolas, como está sendo a movimentação e as atitudes que as escolas tomaram durante esse período para que os alunos não fiquem totalmente sem a devida educação. E para falar sobre isso, estamos aqui com o presidente da Federação dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo e também do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular de Osasco e região, professor José Antônio Figueiredo Antiório. Professor Antiório, seja muito bem-vindo ao Fala aí, Jô. Muito obrigado, Jô. Eu queria cumprimentar todos os telespectadores, dar o meu boa noite a todos. E estamos aqui para ser questionado ou também explanado a respeito daquilo que estamos fazendo nas escolas particulares, não só de Osasco e região, mas de todo o estado de São Paulo. Maravilha. E me fala uma coisa, professor. Essa pandemia pegou a todos de surpresa, começou lá na China, Itália, veio para o Brasil de uma forma devastadora, fazendo com que todos nós mudássemos a nossa rotina de vida. Estamos aqui em isolamento social, dentro de casa, todos. E como foi para as escolas trabalhar com essa dificuldade e também com essa novidade? Jô, as escolas sempre estão alertas a tudo aquilo que se passa, não só na nossa região, no nosso estado, no nosso país, mas também em todo o mundo. As escolas privadas, principalmente, elas têm se adequado à modernidade educacional que o mundo nos apresenta. Então, a maioria das escolas hoje não só tem o seu ensino presencial, mas também tem o seu ensino não presencial. E agora, consagrado pelo próprio Ministério da Educação e pelo Conselho Estadual de Educação, nós poderemos, nesse período em que nós estamos vivendo esta pandemia, nós poderemos ministrar aulas não presenciais. O nosso universo de escolas no estado de São Paulo chega a 11 mil escolas. Dessas 11 mil escolas, nem todas são escolas homogêneas. Nós temos as escolas de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Eu acredito que as pequenas escolas, ou a de pequeno porte, poderão sofrer uma situação um pouco mais distinta, um pouco diferente, porque faltam alguns equipamentos, falta um certo conhecimento da tecnologia da informática, mas as escolas médias já estão caminhando a passos não largos, eu diria, mas a passos bem recomendáveis, com relação à parte de tecnologia. E as escolas que poderão ser consideradas de grandes escolas, desde as universidades até o de ensino infantil, estão se adequando. Então, o Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, que mantém um diálogo sempre constante com o Sindicato dos Professores, tem se preocupado com esse aspecto cotidianamente. E, para você ter uma ideia, nós, há 15 dias aproximadamente, nós já estávamos debruçados nesse problema que está nos afligindo. Houve diversos tipos de pensamentos, tanto por parte dos professores como por parte das escolas, a respeito de como fazer. Chegamos ao denominador. Um denominador que o Sindicato dos Professores ainda não acordaram de forma global, mas as escolas já resolveram como fazer.
Então, o exemplo maior é que nós orientamos a todas as escolas do estado de São Paulo que, a partir de segunda-feira, elas se adequem a esse processo que nós deveremos ficar aproximadamente 30 dias sem aulas nas escolas. Então, é a semana que começa agora dia 23 e encerra-se no dia 30. E a partir do dia 31, primeiro, nós estaremos orientando que todas as escolas façam férias coletivas. Esse é o primeiro passo que o sindicato está direcionando para todas as escolas. Porém, as escolas que já têm um suporte tecnológico, têm uma infraestrutura adequada, poderão fazer de forma diferente. Eu vou dar um exemplo simples aqui, que é o exemplo do nosso colégio aqui em Osasco, o Colégio Padre Anchieta. Nós já havíamos pensado e, em função disso, os nossos professores, o nosso grupo de tecnologia se preocupou em termos a possibilidade de fazermos as aulas não presenciais. Nós temos um sistema de ensino. O sistema de ensino é o sistema Ângulo. E o Ângulo nos oferta uma espécie de um aplicativo. E nesse aplicativo nós temos as aulas já prontas para nós podermos orientar os nossos alunos, tanto presencial como não presencial. Nós temos no ensino de Fundamental 2 até o ensino médio e temos o ensino infantil e o ensino Fundamental 1. Com relação ao Fundamental 1, nós criamos um aplicativo para que os professores possam ministrar dentro das suas próprias casas as aulas cotidianas que teriam normalmente no dia a dia dentro da nossa escola. Então, nós criamos esse aplicativo, que, aliás, agora o próprio Sistema Ângulo está colocando à disposição também um novo que eles fizeram nesse momento. No Fundamental 1, nós criamos totalmente um aplicativo novo, que o Ângulo ainda não tinha nos disponibilizado. E o que nós estamos fazendo hoje é concluindo todo esse trabalho e os nossos professores estão tomando conhecimento através de um grupo de professores que coordenam esse trabalho e a partir de segunda-feira nós estaremos ministrando as mesmas aulas que seriam dadas no colégio, no mesmo horário, serão disponibilizadas pelos professores diretamente de suas casas para os alunos em suas casas também. Maravilha. E as escolas, em geral, né, independente né, tem as escolas maiores que têm essa facilidade, as escolas menores, como que elas vão fazer? Elas vão dar férias para os alunos, dar férias para os professores, ou elas vão tentar se adaptar de alguma forma, apesar de que a gente sabe que às vezes nem tem tanta condição assim para que o faça. As escolas menores, Jô, terão uma dificuldade um pouco maior de enfrentar esse problema, com certeza. Porém, eu creio que os professores e os mantenedores, sejam eles de escola pequena ou, diria, de educação infantil e Fundamental 1, talvez tenham um pouco mais de dificuldade de se adequar a essa situação. Porém, eu creio na criatividade deles. E eu creio que eles irão encontrar uma forma de poder dar atenção aos seus alunos e aos pais de alunos. Porém, nas escolas mais estruturadas, nós temos certeza absoluta que não haverá nenhum momento de desatenção entre a escola e os alunos e a família. Nós estaremos totalmente disponíveis para dar as aulas. Então, vamos citar alguns exemplos aqui. Eu falei do Anchieta,
mas eu posso falar também de uma outra escola que nós participamos, o Colégio Rio Branco, em São Paulo e na Granja Viana. Estamos aptos para fazer a mesma coisa. Pensando em outras escolas que eu considero escolas de grande renome em São Paulo, nós temos o Porto Seguro, nós temos o Mobile, nós temos o Bandeirantes, nós temos o Dante Alighieri, o São Luís. Todas essas escolas estão, da mesma forma como o Anchieta e como o Rio Branco, estão disponibilizados a entregar o melhor conteúdo aos seus alunos via uma aula não presencial adequada pelo nosso esquema tecnológico. Entendi. E aí, com a mudança da legislação, já era permitido, principalmente para ensino médio, um certo número de aulas à distância. Esse número de aulas à distância agora foi foi permitido pelo Conselho Estadual que se desse mais aulas para que os alunos não percam o conteúdo durante esse período da pandemia? Na realidade, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e considerados pelo Conselho Federal de Educação, no ensino médio nós podemos orientar os alunos até em 20% de aulas não presenciais. A maioria das escolas de ensino médio não utilizam ainda esse tipo de expediente. Agora, o Conselho Federal de Educação deu a possibilidade e os conselhos estaduais, no caso, vamos falar a quem nos interessa, de São Paulo, com um relatório feito pelo nosso companheiro, amigo, o Mauro Salles Aguiar, que é o presidente do Colégio Rio Branco, aliás, do Colégio Bandeirantes. O Mauro fez como relator de uma deliberação e o nosso Alquieres, o Hubert Alquieres, que é o presidente do Conselho Estadual de Educação, juntamente no plenário do Conselho, possibilitaram que todas as escolas paulistas, de todos os municípios, inclusive a nossa capital, pudesse fazer isso que eu comentei anteriormente, ou seja, de disponibilizar as aulas não presenciais para todos os alunos, sem nenhuma condição de percentual de aulas ou não. Quer dizer, nesse período de pandemia, de dificuldades que a nossa população brasileira estará sofrendo, nós teremos todas as condições de dar aula aos nossos alunos dentro de casa e sem nenhuma perda de conteúdo programático. Eu, aliás, estava conversando com uma mãe de aluno hoje e ela me comentava que o menino está estudando muito mais do que ele estudava normalmente quando havia as aulas presenciais. Quer dizer, muita lição que os professores estão orientando e a própria aula que está sendo muito bem elaborada. Eu vi alguns professores que estão até criando equipamentos para fornecer o conteúdo programático. E eu creio que após esse momento de pandemia, o Brasil e o mundo vai mudar. E essa mudança talvez seja, apesar da dificuldade que sofremos hoje, vai ser para melhor. Porque muitas novidades estão sendo revistas e nós poderemos implantar uma educação muito mais sadia, muito mais competente, com essa necessidade que houve de nós adequarmos as nossas escolas, a nossa educação, frente a uma epidemia ou uma pandemia como essa. Maravilha. Bom, pessoal, o papo está interessante, é super importante, mas nós chegamos no momento dos nossos intervalos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta com o Fala aí, Jô, dessa noite. Até já! Estamos de volta com o Fala aí, Jô, dessa noite. Falo com o professor Antiório,
presidente da Federação das Escolas do Estado de São Paulo, diretor-presidente também do Colégio Padre Anchieta, aqui de Osasco. Professor, vamos continuar falando sobre essa linha do ensino que tem sido feito aí durante esse período em que os alunos não estão nas escolas. Em relação à educação infantil, por exemplo, que não se tem muito conteúdo, muitos pais acham que é uma escolinha só para brincar, etc. Como que essas escolas estão se adaptando? E é possível que exista, pelo menos nas escolas menores, um número grande de saída de alunos para que os pais, principalmente se tiverem alguma dificuldade, tirem seus filhos dessas escolas durante esse momento? Esse é um problema um tanto sério, grave e importante. Talvez a família não entenda realmente este momento. Nós sentimos até que alguns pais vão achar que a educação infantil é muito disponível em não se estar presente dentro da sala de aula, dentro da escola, mas a educação infantil, no meu entendimento, é a parte educacional mais importante. É a hora que a criança começa a despontar para a vida. Quando você está no berçário, por exemplo, você tem o desfraldamento das crianças, o apetite deles deve ser adequado, com uma nutricionista que saiba fazer um cardápio de excepcionalidade para uma criança, dos diversos tipos, porque nós temos crianças com uma saúde tranquila, maravilhosa, e temos crianças que aparentam algumas dificuldades. Então, é necessário que o pai entenda que a escola não pode ser destroçada, né? Quer dizer, de repente, os pais tiram, a escola acaba deixando de ter o seu profissional e acaba deixando de ter um aperfeiçoamento do trabalho. Eu creio que, e nós do Anchieta, por exemplo, e de muitas escolas de São Paulo, nós conseguimos fazer com que haja uma possibilidade de uma orientação, mesmo da criança, desde a pequenininha. Porque hoje você pega uma criança bebê, ela já mexe com o seu celular. E eu tenho visto isso em diversas oportunidades, até em carrinho de bebê, eu já vi crianças mexendo no celular. Então, nós poderemos orientá-las com alguns aplicativos de desenhos ou de estimulação. Vai ser muito possível fazer isso. Já um pouquinho mais adiantado, quando você chega no nível 1, nível 2, dá para se fazer tranquilamente a orientação pedagógica e dos conteúdos existentes. Não vejo nenhuma dificuldade. Eu vou dar um exemplo um pouco diferente. Eu tenho a honra também de ser presidente da Associação Cristã de Moços do Estado de São Paulo. Nós tivemos que também fechar as nossas porteiras lá. E é o grande problema que os nossos executivos, os nossos profissionais nos perguntavam: como nós vamos fazer? Eu falei, existem todas as possibilidades. Nós já vimos em diversos momentos, em televisão mesmo, quer dizer, professores fazendo condicionamento físico, mostrando condicionamento físico. Já vimos professores orientando em termos de dança, mesmo mostrando como se faz uma natação, um jogo de voleibol, um jogo de basquetebol, o que nós vamos fazer também no Anchieta. Quer dizer, os professores de educação física estão aptos hoje a orientar todos os nossos alunos a respeito da parte de educação física. Como? Mas não... Não. Não basta... Vocês conhecem o técnico de futebol. Então, quando você vê o técnico, ao substituir um jogador dentro do coletivo que ele está fazendo, ele normalmente está com um tablet, orientando a cada um que vai entrar
na equipe naquele momento, ele mostra quais seriam as táticas que ele vai fazer. É uma parte da educação física que poderá ser colocada nesse momento não presencial para todos os alunos. Por exemplo, a questão de português. Vocês sabem hoje, meus queridos telespectadores, Jô, que nós temos um Enem. Não só o Enem, como os exames vestibulares. O grande aspecto fundamental do Enem e também das universidades é a redação. E nós temos orientado desde a educação infantil o aluno aprender a compor um fato, a ele fazer uma narração de um fato, contar uma história. Isso tudo vai ser possível fazer agora com a criança na educação infantil, bem como com o ensino fundamental, além do conteúdo programático que nós estamos preparadíssimos para esse tipo de coisa. A grande maioria das escolas paulistas hoje, e até brasileira, mas São Paulo é especial, nós temos um trabalho muito sério na educação privada. Haja vista que nós, há anos atrás, nós tínhamos cerca de 5 a 10% de clientela na rede privada. Hoje nós estamos atingindo a 23% de atendimento na rede privada do universo educacional do Estado. Então, São Paulo está a passos largos na parte de educação. E os pais poderão ficar tranquilos, porque não haverá nenhuma perda dos alunos. E uma coisa que nós estamos preocupados também é com as férias, né? Então, por exemplo, as escolas que se colocarem, em vez de fazerem as aulas não presenciais e quiser dar as férias coletivas, também poderá fazê-la, e depois ela faz uma forma de compensação. A compensação pode ser aos sábados, a compensação pode ser em feriados e às vezes também deixando uma possibilidade para que nós tenhamos as férias normais no mês de julho. As escolas que têm todo o esquema, todo o aparato tecnológico, com certeza poderão ter as suas férias de julho tranquilamente nos 30 dias, e o professor vai ficar feliz e as crianças muito mais. Então quer dizer que em julho as crianças, os alunos, os adolescentes continuam tendo as suas férias. Então ele quer dizer, porque agora não é bem férias, né? Ele está praticamente um presidiário dentro da própria casa. Então em julho eles vão poder gozar das suas férias tranquilamente, para que inclusive esse momento seja esquecido, se é que até lá a gente já tenha passado por essa fase. A deliberação do Conselho Estadual nos permitiu fazer as aulas não presenciais e fazendo com conteúdo programático. Não é uma brincadeira, não, né? Não é o professor chegar, brincar com o aluno, não. É aula mesmo. Tanto é que cada professor vai ter que nos fazer um relatório, como se fosse antigamente o diário de classe. O professor vai fazer isso e nós, posteriormente, encaminharemos às delegacias regionais para que elas saibam qual foi o trabalho que cada escola fez, na quantidade de dias que foi feito. Então, não vamos diminuir aquelas 800 horas anuais que cada série do curso, seja do infantil ao ensino médio, tem obrigação de fazê-lo. Então, vai ser uma coisa muito séria. Não é brincadeira, é uma deliberação que deu oportunidade de nós vivermos um outro momento, assim como acontece em diversos países do mundo. Nós temos visto aí amigos que estão ministrando aulas em Portugal, na Universidade de Coimbra, em Harvard mesmo, via aulas não presenciais. Entendi. E uma coisa que aflige sempre os estudantes, principalmente de ensino médio, no final dos anos, tem sido Enem e os vestibulares. Para esse ano, que está sendo um ano atípico, apesar de que o conteúdo está sendo aplicado dessa forma online,
mas você acredita que no final do ano eles terão dificuldades com o Enem, com os vestibulares, ou essas entidades também vão ser mais condescendentes com esse período que nós passamos? Olha, eu creio muito nas pessoas que lidam com a área educacional. A área educacional, assim como é a área médica, ela merece um respeito muito grande por parte das comunidades. E eu vejo que aqueles que são os grandes especialistas na área educacional, eles terão o bom senso, tranquilamente, para podermos encontrar, na hora do Enem, na hora dos vestibulares, uma atenção especial para esse momento que nós estamos vivendo. E é certo que muitos alunos poderão ter um pouco de dificuldade nessas aulas não presenciais, porém, muitas escolas que merecem todo o nosso respeito deverão até rever os conteúdos que serão ministrados dessa forma. Mas, posteriormente, eu creio que se adeque tranquilamente e eles vão compreender que houve um momento de diminuição da atenção educacional em função da pandemia que nós estamos vivendo. Eu creio que não haverá nenhuma modificação, nem extensão de exame sobre o Enem, e o Enem vai ser tão bom quanto foi esse ano. Maravilha. Agora me fala uma coisa, fugindo um pouquinho das escolas particulares e entrando um pouquinho no ensino público. É um momento diferente para o ensino público. Muitas vezes a gente vê que as crianças acabam indo para a escola mais pela merenda e etc. Como tem sido para o ensino público esse período? E porque parece que o governador deu férias, né, para os professores. Então, quer dizer, os alunos do ensino público estão de férias e estão sem nenhum conteúdo durante esse período? É uma parada. Eu vou lhe dizer uma coisa. Já tive a oportunidade de ser secretário de Educação de Osasco, já tive a oportunidade de ser vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de São Paulo. A escola pública é um dilema, né? A escola pública, ela tem que ofertar as vagas na sua totalidade para as nossas comunidades. Então, eu não poderia dizer a você que a escola pública está apta a equalizar os conteúdos programáticos e a parte tecnológica da mesma forma como nós, das escolas de porte na área privada, realizam, né? Então, eu vejo às vezes que alguns mandatários têm se preocupado em termos de marketing até, e de colocar em suas salas de aula da rede pública aquilo que nós temos na rede privada, que são lousas interativas e assim por diante. Mas eu acho que a dificuldade da rede pública é um pouco maior. Mas eu creio no professor. Eu acho que o professor é a peça fundamental. E o professor tem muita criatividade. E o professor que dá aula na escola pública, Jô, muitas vezes ele também dá aula na escola privada. Então vai haver um intercâmbio, na mesma coisa que nós fazemos com a criança. A criança vem à escola para se sociabilizar. E o professor que dá aula nas duas redes, ele acaba se sociabilizando também, e ele poderá ofertar de uma forma criativa, sem a tecnologia necessária, dentro das escolas públicas. Porém, não vai ter a oportunidade de fazer como nós, que temos uma infraestrutura um pouco mais aperfeiçoada. Mas eles vão encontrar a solução, e já deve estar encontrando, para dar um suporte às crianças, talvez não tecnologicamente, mas de uma forma mais interessante para a família e para a criança. Maravilha. Bom, pessoal, foi muito interessante. Vocês viram aí tudo que tem sido feito pela educação para que, durante esse período que nós estamos vivendo, de uma dificuldade muito grande, essa pandemia que acomete a todo mundo,
tudo que a educação, principalmente paulista, tem feito nas escolas particulares e também um pouquinho da escola pública. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final para todos os nossos telespectadores, aproveitando para dizer que é uma grande honra hoje, no dia do meu aniversário, estar entrevistando justamente a figura que é o meu pai. Muito obrigado pela sua presença e eu queria que você deixasse a sua mensagem final. Bom, Jô, em primeiro lugar, quero publicamente aqui te parabenizar. Sua mãe, infelizmente, não está no nosso meio mais, e eu tivemos uma honra muito grande há alguns anos atrás. A gente não fala a idade porque às vezes não é muito interessante, de ter tido a oportunidade, a felicidade e a graça até de ter um filho. E principalmente ter um filho como você, que nós vemos que tem seguido o caminho da nossa família. Então, para mim, é muito importante ver você aqui nos arguindo ou compartilhando conosco alguns acontecimentos educacionais nesse momento difícil que a humanidade atravessa. Eu quero te parabenizar, não só pela entrevista, mas também pelo seu aniversário, agradecer a todos os telespectadores pela oportunidade que nos dão de entrar em seus lares, falar um pouco sobre a educação da nossa região, da nossa Osasco e de todo o Brasil e do mundo inclusive, e dizer a vocês que compreendam que nós estaremos sempre fazendo o melhor para os nossos alunos. Eu pediria que vocês entendessem que juntos nós seremos cada vez mais fortes. Muito obrigado. Maravilha. E com isso, nós ficamos com o programa dessa noite. Eu queria, mais uma vez, como venho falando nesses últimos programas, nessas últimas semanas, dizer que nós estamos vivendo um momento de união da nossa sociedade. Precisamos estar juntos, colaborar, cooperar, seguir todas as normas, as regras que os nossos governos estão colocando, o Ministério da Saúde, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde também, o governo do Estado de São Paulo, para que nós possamos, assim, mais rápido possível, sair dessa situação, vencer essa pandemia e, ao invés de propagarmos uma doença, propagarmos a fraternidade, o amor e a compreensão para toda a nossa sociedade. O Fala aí, Jô, dessa noite fica por aqui. A semana que vem a gente volta com mais um Fala aí, Jô, direto pela Connect TV. Uma boa noite e até lá.